Olá, adicionar um convidado. Tá. Vamos esperar o pessoal entrando. Oi, Dri. 6-1. Ficar de olho. Oi, Ritinha. Olá, Gabi, que delícia. Oi, Aline, que bom ter você aqui. Linda. A Celinha, querida. Oi, Gabi, que saudades. Diegão. Tem que aparecer, tem que aprender a adicionar a moça da Geek. Fefe, que bom ter você. Bia, querida. Vou esperar. A Moniquinha. Beijo, Celinha. Mari, tá vendo a live também? Carolzinha, Juju. Oi, querida. Oi, Beth, querida. A Geek acenou. Vamos lá que eu vou convidar a Geek para entrar na live. Gente, eu tô aprendendo. Oi, Flavinha, meu amor. Carol, querida. Bom ter vocês aqui. Giovana, aqui, Alciele. Oi! Tava tensa se eu ia conseguir te adicionar. Tudo bem? Tudo bem, deu certo. Eu Tudo também estava. certo? É, primeira live, é contigo, minha primeira É live. mesmo? Ah, que legal. Eu Que estava um honra, pouco né? Estar com preocupada. vocês nessa Que primeira honra live. estar com vocês. Meu nome é Ana Luísa, certo? Eu sou professora do Colégio Átrio. Eu já tenho um percurso de 12 anos no Átrio. Então, hoje eu dou aula de língua portuguesa no sexto, de filosofia e educação digital do sexto ao nono. Quando a Geek entrou na escola, eu fiz o curso com vocês de educação digital e abracei, eu tive o privilégio de abraçar. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, os pais aqui. Legal. Bom, eu sou a Camila Carino, eu estou hoje como diretora pedagógica da GIC. Eu amo educação digital, que é a disciplina que eu está lecionando, né? Eu acho que é uma disciplina que não só eu amo, como eu acho que os alunos também gostam, né? A gente recebe muito elogio, eles adoram, eles se engajam, então acho que é uma boa temática, uma forma de trabalhar a habilidade, né? Então eu estou hoje à frente aí da parte pedagógica na GIC, nesse desafio, né? De avançar, trazendo tecnologia, mas sem esquecer da educação, lembrando que a educação é o centro, né, o aprendizado é o centro, a tecnologia ela é sempre uma aliada, ela é uma força, um apoio, né, mas o nosso foco principal é a educação, né. E antes da Geek, eu estava no INEP, então, assim, minha carreira na educação foi via avaliação, assim, eu cheguei na educação via avaliação. Lá no INEP eu era responsável pelas avaliações de educação básica, né, desde a Provinha Brasil até o Enem. E aí eu fui me envolvendo com avaliação, fui me envolvendo com os indicadores educacionais, eu fui ficando angustiada com a situação da nossa educação no país, eu fiquei com vontade de estar mais na ponta, e foi aí que a Geek entrou na minha vida, e eu falei assim, não, eu vou tentar fazer a diferença via Geek, vou tentar chegar na sala de aula, nos alunos, tentar entender melhor a rotina do professor, a rotina de sala de aula, e como é que eu posso ajudar para que realmente fazer a diferença na vida dos estudantes, né? Então foi assim que eu cheguei até aqui, e estou muito feliz hoje para poder conversar com vocês, trocar e interagir com vocês. Fico à disposição. Muito privilégio. Olha, quando a Renata fez o convite para essa live falando de inovação na tecnologia, e estar com Uhum. vocês da Geek, precisava ter um norte, né? Que caminho ia conduzir essa nossa conversa. Sim. E eu gosto muito do que vocês publicam, né? Como professora, como educadora. E tem um artigo do Gustavo Prista, ele é colunista de vocês, que ele Uhum. fala sobre, ele na verdade fala da tese de mestrado dele e da inovação através da Geek. Eu vou te contar uma Uhum. coisa, esse Átrio é uma escola muito inovadora sempre. Olha, Renata e Adriana estão sempre inovando. Eu falo que trabalhar lá, eu trabalho 12 anos, vocês parecem que é um emprego novo todo ano, porque todo ano a escola está buscando se modificar e, de repente, chegou a Geek. Uhum. E
dentre as inovações da tecnologia, está assim, né? A busca por novas metodologias. E por mais que eu tenho certeza, como a GEEK foi aliada, a GEEK somou, né? Sempre somou com a escola, nesse momento de pandemia, foi muito fácil, foi muito digerível para os alunos essa mudança. Então, assim, eu vi que a escola... Eu falei, Adriano, eu lembro que eu liguei para a Adriana e falei, olha, você mandou bem, porque nesse momento a GEEK veio para abraçar o que a gente já tinha certeza. Só que, principalmente como professora do 5º ano, eu sinto uma resistência dos pais para o uso da tecnologia, né? Inclusive, isso não ocorre na nossa escola, porque os professores são muito parceiros, mas até eu acho que você deve sentir dos professores essa resistência à tecnologia. Então, eu queria ouvir um pouquinho, você que tem esse percurso lindo de vida, como você pode falar dessa aceitação desse novo mundo, desse novo olhar, né, com as tecnologias? Legal. A tecnologia, por algum momento, ela foi vista como ameaça, né? Então, assim, em vários momentos falava assim, não, a tecnologia ela vai vir substituir o professor, a educação do futuro vai ser cada um individual fazendo o seu percurso sozinho, né? E eu acho que um grande ponto positivo vamos dizer, né, nessa situação tão ruim que a gente está da pandemia, mas se eu puder trazer um ponto positivo para isso tudo, né? É uma aceleração que a gente está tendo no uso da tecnologia. A gente quebrou com esse medo, né? A gente conseguiu provar que a tecnologia nunca vai substituir o professor, né? Na verdade, a tecnologia, ela vem como fazer parte, ela é uma aliada para esse processo. Então, até aquelas pessoas que eram mais resistentes à tecnologia perceberam nesse momento que, assim, as escolas que já estavam adotando algum tipo de tecnologia, que estava já tentando fazer uma integração disso, né? Essas escolas saíram na frente nesse momento, né? Então a gente percebeu que não é uma questão de substituição, é uma questão de crescimento junto, né? Então, assim, o mundo inteiro está se transformando, todas as áreas estão se transformando. A gente não vai falar mais de um banco, de um sistema de bancário em que você não usa mais a tecnologia. Você usa a tecnologia para você fazer as suas transferências. Quase a gente não vai hoje fisicamente ali no banco para fazer as trocas, mas a mesma coisa as outras áreas vão incorporar, né? Então, a tecnologia vai ser incorporada na educação, né? E não como uma substituição, e sim como uma aliada. E acho que também uma outra grande vantagem, um olhar que a gente conseguiu nessa pandemia, foi ver o papel dessa escola, né? O quanto que essa escola tem um papel relevante na construção da vida desses estudantes, né? Você vê o tanto que os estudantes estão morrendo de vontade de voltar para a escola, do tipo ali é um local, é um local de relacionamento, de você estar se desenvolvendo, de troca, né, de afeto, de compartilhamento. Então, a gente conseguiu perceber qual que é o elemento mais valoroso que a escola traz, né? A escola proporciona essa troca, né, essa vivência, esse aprendizado em conjunto. E o aprendizado a gente tem que sempre lembrar, né, que o aprendizado é uma parte coletiva e uma parte individual. Então, assim, não tem uma aprendizagem só individual, a gente aprende com o outro também, a gente aprende coletivamente, né? Então, foi muito bom em termos de a gente olhar para, né, todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, acho que é bom a gente olhar para essa situação difícil e refletir sobre o que a gente está ganhando de aprendizado em cima dessa situação difícil, né? E aí, o que a gente está ganhando de aprendizado? A escola tem um valor precioso, né, e que a gente deve cultivar, e que sempre vai existir espaço para essa escola presencial, né? E que a tecnologia ela vai vir como um apoio, como uma aliada, para poder tornar isso mais eficiente, para poder pegar coisas que às vezes o manual é difícil, né? Então, às vezes eu tenho que pegar vários dados para poder fazer um relatório de um aluno, às vezes eu tenho que gastar muito tempo montando uma tarefa de casa. Poxa, nisso a tecnologia pode agilizar, a tecnologia pode apoiar, né? Então, esse casamento, acho que a gente tirar o melhor dos dois mundos, né? É melhor tirar o melhor do que a gente quase consegue fazer quando está presencial nessa interação e tirar o melhor também do que a gente pode em termos de tecnologia para que isso tudo a favor de um aprendizado, né? A favor de uma melhor interação com os alunos, né? Excelente. Quando você fala de eficiência, eu lembro que foi muito claro, das minhas formações na GEEK, eu tive a possibilidade de passar do Geek Lab, né? Que foi com os professores. E foi muito interessante, que eu fui junto com a professora Juliana, de História e Geografia, minha amiga pessoal. E assim, vivenciamos
aquele momento, e no final vocês olharam e falaram, pessoal, agora, o que deu certo, falem, porque assim, nós estamos nos construindo e reconstruindo o tempo todo. E a Ajuda Geek sempre falou isso, da possibilidade de você não ser apegado, né? Porque hoje, em um mundo em transformação, você precisa se reconstruir o tempo inteiro, né? A Sim. essência do professor fica. A minha coordenadora, Alciele, uma muito querida, junto com a Maria Rita, sempre assim, vamos mudar, vamos modificar, tem como fazer de uma forma diferente, que seja mais eficiente para o aluno, e até desapegar, né? Porque às vezes, como professor, você acha que uma certa metodologia, tá certo, está correto, e você vê que não é por aquele caminho. E tudo bem, você refaz, tem essas vaidades. Eu acho que a tecnologia te dá esse recurso, essa possibilidade, né? Acho que também essa é outra coisa que se acelerou, né? Então, assim, muitos pais, até voltando também naquela outra pergunta que você falou sobre a cultura, né? Que muitos pais eram muito reticentes, né? Com a questão da tecnologia, com o uso, às vezes, de um equipamento dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que mostrou-se que é possível a gente conciliar, entendeu? Que não que a sala de aula, né, a gente consegue fazer o melhor uso disso, assim, né? De que os alunos, eles transitam naturalmente entre tecnologia e não tecnologia, né? A gente é que vê um pouco dois mundos, né? Mas para eles é um mundo só, né? Do tipo, não tem essa diferenciação. Para eles é natural eu procurar alguma coisa ali no celular, eu buscar um material didático que está no digital e não material físico, então tudo isso é muito natural para eles, né? Eu acho que os pais se abriram também mais nesse momento, sabe? Então eles perceberam que dá para ser mais conciliado, dá para você conviver e que a tecnologia pode apoiar esse processo, né? E não atrapalhar como inicialmente pensava-se, né? E não só eu acho que os pais ficaram mais abertos, né? Mas como também os professores ficaram mais abertos, né? De não usar somente de uma maneira muito estática, mas assim, deixa eu usar, deixa eu tentar fazer aqui um vídeo, deixa eu tentar fazer uma coisa nova, sabe? Então, eu acho que os professores também ousaram mais, se abriram mais para novas metodologias, e isso enriqueceu o processo, né? Então, a minha percepção é que daqui a pouco os pais eles vão perguntar se a escola tem, tipo assim, como a escola trabalha com a tecnologia, porque acho que não trabalhar vai ser, na verdade, ruim, ao invés de ser um medo, entendeu? Vai ser uma deficiência, vai ser uma fragilidade da escola que não trabalha hoje como que você vive com a tecnologia, como que você trabalha com a tecnologia e como você também usa isso na educação, na sala de aula, né? E quando você fala isso, você vai dar risada, mas outro dia eu parei para pensar em 2 meses. Podcast, Padlet, tem o outro, filme, vídeo, coisas que eu nunca nem ousei. Foi isso, a necessidade fez o professor quebrar essa resistência. Nós já tínhamos a plataforma Geek, que já trazia essa possibilidade, vocês sempre falaram do professor protagonista, só que precisou um momento deste para nós nos morrer assim. Como o cérebro, né, a plasticidade é incrível, porque em 2 meses todos nos reinventamos, e podcasts, e Padlets, e ferramentas efetivas que os alunos apreciam muito. Eles estão no mundo dos games, né? Eles já estavam muito além. E às vezes o professor ficava jurássico, né? Eu até brincava com eles com essa palavra, gente, eu sou jurássica. Mas não, né? É a questão de nós entrarmos. Quando você fala da busca da tecnologia e da inovação, dentre os patamares, ele coloca de experimentação, da questão de você lidar com essa constante modificação. Porque hoje eu aprendi sobre um docs compartilhado, amanhã eu já descubro que ele já não é mais eficiente, porque já existem melhores tecnologias e você pode usar isso de uma forma melhor. Então, eu gostaria eu lembro, a Alciele andou conversando com a gente em gestão, como a Geek, com o Kainan, arrumou uma forma de fazer uma planilha por aluno, para a gente perceber, para facilitar o aluno que está entregando as atividades, que está conseguindo alcançar, está tendo um bom rendimento. Porque o professor tem um olhar sobre o aluno, lógico que ele tem, mas naquela gama de atividades, às vezes você precisa, geralmente quando era no papel, você deixava 1, 2, 3, para você parar para pensar.
e ali a planilha já é clara, ela já te traz o objetivo efetivo, né? Você trouxe 2 pontos, né? Um é a parte da experimentação, né, do professor, ele ousar mais, e não digo só o professor, acho que todos devemos ousar mais, mas por muito tempo o professor ele tinha uma figura que era assim, o professor já aprendeu tudo na faculdade e agora ele vai para a sala de aula para transferir esse conhecimento, né? E aí isso se quebra, né? Então a gente está falando, na verdade, até na Geek a gente usa uma palavra que é aprendente, né? A gente é um eterno aprendente, a gente está sempre aprendendo coisas novas, a gente tem que estar aberto para esse aprendizado. E é isso, e a gente aprende mais rápido quando a gente experimenta, quando a gente se abre, né? De novo, outro termo que a gente usa bastante na Geek, que é o mindset de crescimento, né? Quando você se abre para o aprendizado, você se arrisca, você não tem medo, o erro faz parte do aprendizado, você não usar tão bem aquela ferramenta naquele momento, tudo bem, né? Mas tenta ver se aquela ferramenta vai te dar alguma coisa nova, vai te ajudar em alguma coisa, né? Então, estar aberto para não só compartilhar coisas com os estudantes, mas também de aceitar que eles vão compartilhar coisas com você. Eles vão falar assim, professora, você não quer usar tal ferramenta, porque tal ferramenta é super legal. E você vai aprender com eles também, né? Então, saiu daquela lógica de que, assim, é o professor que tem que saber e dominar tudo e ir para uma sala de aula dominando tudo, e não, né? É uma troca ali, cada vez mais a gente vai aprender mais com os estudantes, né? E é uma questão também de que a gente está sempre, já sabe tudo, não sabe, a gente está cada vez tendo que aprender mais, e as coisas as mudanças acontecem numa velocidade muito maior do que acontecia antigamente, né? Então, assim, antes às vezes demorava anos pro Windows mudar de versão, e quando mudava a gente fala, poxa, mudou de versão, agora que eu estava aprendendo ali a mexer naqueles botões. E agora não, né? Agora a gente tem várias versões uma atrás da outra, você vê celular, você vê software, você vê novos aplicativos, cada vez você vê coisas novas surgindo, então a gente cada vez está tendo que aprender mais rápido, está aberto para esse aprendizado, porque às vezes você se fechar um pouquinho, esse pouquinho de tempo hoje vale muita coisa, do tipo assim, passou muita coisa nesse meio do caminho aí, nesse pouquinho de tempo, né? Então, experimentar, ousar, e entender que também não é só uma questão de tecnologia, é uma questão, outras coisas estão avançando, né? Quando a gente fala de metodologia de sala de aula, tem muitas técnicas de sala de aula que a gente faz, que é independente de você ter uma tecnologia, que você tem que estar pensando como que aprimorar. Uma das que a gente sempre fala, a gente traz nas nossas formações, são as rotinas de pensamento do Project Zero, né? Então, assim, cada vez mais eles estão fazendo novas rotinas de pensamento. Como é que a gente estimula o pensamento do estudante? Como é que o professor pode ser mais mediador? Como é que a gente capta melhor o pensamento do estudante? Porque quando o estudante fala, quando o estudante ele demonstra o que ele está pensando, ele faz com que o professor consiga atuar melhor, porque o professor vai falar assim, bom, entendi o desafio, qual que é a dificuldade que aquele aluno está tendo, entendi aonde é que ele ficou parado, onde é que ele né, onde foi a dificuldade desse estudante, né? Então, a rotina de pensamento é uma outra forma que a gente está sempre se atualizando, e isso não tem tecnologia, é o professor em sala de aula com 3, 4 passos, né? Mas essa experimentação, ela tem que estar constante na nossa vida, assim, essa mentalidade de eterno aprendente, né, de que a gente está sempre aprendendo, é essencial para esse mundo, né, que está sendo cada vez mais exigindo isso, né. O outro ponto que você colocou era também a gente aprendendo, a Geek também está aprendendo. Então, assim, nesse momento a gente teve que aprender rápido em relação a como que a escola, como professor, pode acompanhar mais os seus alunos, porque quando você está em sala de aula, presencialmente, você tá todo dia, ele entra, você vai encontrar, você vai fazer uma troca com aquele aluno, você vai acompanhar o caderno dele, você vai acompanhar, ele chegou na escola, você sabe que ele tá presente ali, porque ele chegou na escola, você viu ele chegando, você viu ele interagindo. Então, era muito mais fácil você acompanhar o processo de aprendizado desses alunos, porque você estava em dia a dia ali presencialmente. Mas e agora? Do tipo que eu mando, eu ligo, às vezes, um momento síncrono com esse aluno, ligo ali um momento de aula à distância, e às vezes a câmera está fechada, não sei se ele está prestando atenção, eu não sei se ele está interagindo, se ele está entendendo, ele está fazendo as tarefas que eu estou mandando, será que não está fazendo? Então, assim, o desafio de um acompanhamento ficou ficou maior, ou mais evidente, assim, agora que a gente está à distância. Então, a Geek também teve que aprender rápido. Então, a gente falou assim, poxa,
como é que a gente pode ajudar os professores e as escolas nisso, entendeu? Os professores não podem perder o acompanhamento. Os professores e os coordenadores, eles precisam manter o acompanhamento do processo, né? Então, foi um momento a gente aprender rápido, a gente testar, e aquela coisa da testagem, né? Às vezes a primeira solução não é a melhor solução, mas ela já começa a ser um caminho na construção da melhor solução, né? Então a gente começou com uma planilha, começou com outro, um relatório assim, conversa com uma escola, conversa com o coordenador, deu certo, não, precisa dessa outra informação, e isso a gente vai aprendendo com as necessidades de vocês, né? E desenvolvendo rápido para atender, né, o mais rápido possível essas necessidades, né? Então, esse relatório de acompanhamento tem ajudado bastante você entender quem que são os alunos que estão engajados, quem você está perdendo, que você precisa chamar um pouquinho mais, você precisa conversar, quem está fazendo atividade, como é que está a participação na atividade, e não, às vezes, um olhar para uma disciplina, né, mas olhar como um todo, né, porque às vezes ele está engajado para um professor, mas não está com outro professor, então é uma visão global desse aluno, né, porque às vezes, de novo, a coordenadora não está com todos os professores, cada professor está na sua casa, né? Enquanto você lá na escola, você se encontrava na sala de aula, você percebeu que aquele aluno estava um pouco distante hoje? Não tem mais essa troca de sala de professora nesse momento, né? Porque a gente está todo mundo afastado. Então, os relatórios, eles servem para nos dar alertas, do tipo, olha, será que esse aluno está acompanhando mesmo? Será que vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre esse tópico? E tudo isso para ajudar nessa gestão, nesse acompanhamento dos professores e da escola e nesse momento à distância, né? Começou por uma necessidade à distância, mas eu acho que isso também vai ser agregado quando vocês voltarem, né? Então, assim, vocês vão ter uma outra visão quando vocês voltarem no presencial. Vocês vão... A escola mudou, né? A realidade é outra, né? Depois que você começa a vivenciar e usufruir de outras coisas, você fala assim, poxa, eu não volto, a realidade mudou pra mim, né? Não é mais aquele mundo, é outro mundo, né? Então, é isso. Vai ser um outro presencial, vai ser um presencial diferente, mais integrado. Eu acho que os pais vão ficar mais exigentes, os estudantes vão ficar mais exigentes, os professores também vão ficar mais exigentes. Tipo, eu não quero mais trabalhar assim, eu quero trabalhar com mais flexibilidade, com mais ferramentas, né? Então, eu acho que a gente vai ter um salto aí na educação, né? Eu concordo. Eu concordo, e falando de alunos, teve vários comentários bem legais, mas tem aqui de uma aluninha do 6º ano, a Yara, que colocou assim, que ela usando todas essas coisas de tecnologia, ela colocou como coisas de tecnologia, que ela está aprendendo muito mais e com esses atalhos. Inclusive, ela começou a fazer novas descobertas, como colocar até emojis na Geek. Porque eles sabem fazer coisas da Geek que muitas vezes nós nem conseguimos fazer. E é engraçado quando fala isso da aluna, porque no começo você está aprendendo junto. Então, ela é uma que é parceira demais. Oi, Yara, você pode compartilhar a tela para a Ana? Ela vai, compartilha, os saberes já também. E essa intimidade que eles têm com a Gabi da Geek, né? Que eles vão... Muitas vezes, Ana, está errado, você não colocou. E quando você fala isso do erro, isso é muito legal a gente estar conversando aqui na live, porque eu sei que é uma identidade da Geek e é uma identidade do Atrio. O Atrio não tem medo de errar, porque eu acho que quando você erra, você está buscando inovar, que é uma das premissas, né, de uma escola do futuro. Porque geralmente quando você injeta... né? Você está usando, né? Eu não quero mostrar. Então, assim, nossa, para nós chegarmos, para a Alciele, para a Maria Rita, para os professores chegarmos hoje com o nosso roteiro assíncrono, teve um primeiro roteiro, teve uma segunda etapa, depois nas aulas de orientação educacional, conversamos com os alunos, ouvimos, eles votaram se eles preferiam por dia, se eles preferiam por matéria. Então, assim, não tem como não pensar em um aluno protagonista, né? E assim, esse momento assíncrono, que já existia, mas não tão latente, somente reforçou essa importância. Sabe que eu gostaria que talvez, Ana Luísa, é claro, para você, claro, mas assim, o público que está assistindo, né, falar sobre assíncrono e síncrono, eu gostaria que você desse um pouquinho, explicasse para os pais como esse momento é importante, mesmo quando estamos dentro de casa, mas fazendo lives para os alunos, essa diferença e como a Geek e a educação, ela acaba se alinhando.
Uhum, legal, falo sim. E eu gosto muito quando você fala dessa questão do erro, né, de você usar, né, e da escuta. Eu adorei ouvir vocês falarem da escuta, né, porque a gente só aprende quando a gente escuta o outro, o feedback, né, se a gente não tá aberto para escutar e aceitar que a gente precisa mudar, a gente não muda, né, a gente não aprende, a gente não evolui. Então, isso é realmente uma filosofia que tem dentro da Geek e a gente tenta compartilhar isso para todo mundo. Eu também. E a gente paga esse preço É. às vezes, viu? Porque você Sim, chegar para o pai e você fala, nós erramos, porque nós estamos tentando assim. E assim, a consciência da nossa comunidade de entender que o erro, ele é positivo, ele não é negativo. Porque a partir do momento que você erra, você está tentando acertar para melhor, né? Porque geralmente é aquela educação estática, estagnada, com medo de errar, com medo de ousar, né? Então, isso é muito importante. E a questão da gente punir o erro, né? Porque às vezes, muitas vezes na sala de aula, o aluno fala uma coisa, você fala, na hora que ele erra, ele é punido, né? Ele é colocado assim, poxa, mas não era essa a resposta que eu queria, né? E aí você vai podando esse aluno, né? Esse aluno que tinha uma mente super criativa, uma mente super ousada, né? Que estava querendo arriscar. A cada não que ele recebe, ou a cada vez que ele erra e alguém ri porque ele errou, ou alguém critica porque ele errou, ele vai se fechando, ele vai ficando com medo, e aí a gente está falando de criar pessoas que não vão aprender, pessoas que não vão usar, né? Então a gente tem que pensar muito que toda vez que a gente erra é uma oportunidade de um aprendizado, né? Então a gente tem que encarar o erro como um aprendizado, como uma possibilidade de a gente crescer, né? Então acho que é bem legal a gente estar discutindo isso e compartilhando isso com todo mundo. Com relação ao momento síncrono e assíncrono, né? Antes da pandemia, eu acho que a gente não discutia esses dois termos de forma tão forte, né? Eles existiam, né? Mas acho que não era uma discussão tão efêmera, assim, né? E talvez até existia, mas ninguém fazia já uma educação à distância, né? Então, os cursos superior, né, da educação superior, já tinham cursos à distância, em que já se falava da questão do síncrono e assíncrono, né, que você valorizava um pouco mais isso. Mas na educação básica, não, porque a educação básica a gente tendia a olhar só mais para o presencial. Tinha atividade de casa, tarefa de casa que era feita ali de forma assíncrona, mas não era tão forte, não era encarada como um processo tão relevante ali que a escola precisava estar olhando o que ele estava fazendo nesse momento assíncrono, né? E aí, com a pandemia, isso muda, né? Então, a gente teve uma discussão muito mais forte do que é síncrono e assíncrono, né? Quando a gente fala de uma aula à distância, é diferente você ficar horas conectado, né? Então, você tem que começar a pensar assim, poxa, será que esse momento síncrono a quantidade de horas está boa? Será que tem que ser mais? Será que tem que ser menos? Né? E não foi só a gente que estava aprendendo, acho que foi o mundo inteiro aprendendo, né? Então a gente tem relatos de escolas nos Estados Unidos que eles pararam antes do que a gente, né? Então eles falando assim, olha, a gente começou na educação infantil ali, nos anos iniciais, com poucos momentos síncronos, era basicamente assíncrono, a gente mandava um monte de atividade para os pais fazerem com as crianças. O que aconteceu? Os pais começaram a ficar cansados, os pais começaram a não conseguir executar tudo, a gente começou a perceber que as crianças estavam distantes demais. E no ensino médio foi o diferente, começou muito síncrono. Era horas e horas dos alunos ali conectados e a gente começou a perceber que eles estavam ficando cansados, que não estava sendo produtivo. Então teve um aprendizado de como é que era a melhor dosagem disso, né? Porque percebeu que não era uma questão de um mês, era uma questão de ser sustentável em alguns meses. Então tinha que ter uma certa equilíbrio ali, né? Então o que aconteceu? A educação infantil e o ensino fundamental 1 tendeu a ter mais momentos síncronos, né? De interação, em momentos em que eles estavam professor e alunos juntos ali. E o ensino médio, que estava muito síncrono, tendeu a ter mais momentos assíncronos, dando mais liberdade para esses alunos escolherem a hora que eles vão estudar, a hora que eles vão fazer. Então, teve um aprendizado de todo mundo nesse momento. Eu acho que as escolas começaram a encontrar agora seu equilíbrio, sabe? Quanto que eu tenho que fazer síncrono e quanto que eu tenho que fazer assíncrono. E acho que o grande aprendizado é dessa relação entre o síncrono e a assíncrona, sabe? Quanto mais bem casado tá essas atividades, sabe? Quanto mais complementares elas forem, melhor vai ser para o processo de aprendizado do aluno. Então, assim, não é, eu vou passar qualquer atividade para ele fazer no momento assíncrono. Não! O aluno tem que ver
relevância de estar fazendo aquilo no momento assíncrono? Por que eu estou fazendo isso? Né? O que eu aprendo com isso? E como é que isso vai estar relacionado com o momento que eu vou me encontrar com o professor e com meus colegas, entendeu? Essa relação, né, eu acho que ela tem sido desenvolvida, assim, eu acho que os professores têm aprendido mais sobre como fazer essa relação. Eu acho que vai mudar o foco dos professores quando a gente voltar, de quando ele for pensar uma tarefa de casa, entendeu? A tarefa de casa não vai ser pensada da mesma maneira como ela era pensada antigamente, né? Porque você tá vendo que esse casamento, esse melhor casamento de momento síncrono e assíncrono, ele faz total diferença para o aprendizado. Um outro ponto... Olha, vai lá. Só uma par que eu vou te contar uma coisa incrível. Isso aí, eu tô. Quem vem aqui vai falar, ela é fã de carteirinha, sou fã de carteirinha. Porque antes da pandemia, eu lembro da minha coordenadora apresentando o que o aluno não aguentava ficar mais de 30 minutos prestando atenção. E assim, a escola, hoje nós temos momentos de 50 minutos, mais velhos, mas foi algo gradativo. E eu lembro de amigas minhas desesperadas, que os filhos pequenos, em frente à internet, da 1 às 6 da tarde, pelo amor de Deus, tira essa criança. Então, assim, um ponto que eu quero elogiar, que é a equipe pedagógica do Acre, porque isso não existiu. Nós começamos. E gradativamente, depois de 2 semanas de aula, a equipe voltou a conversar com os professores e nós aumentamos esse tempo para os maiores, porque com meus alunos de 5º ano, eu busco sempre, porque quando passa já 40 minutos, eles começam, Ana, falta muito. Ana, falta muito. Porque assim, os pais têm que entender que na escola tem um momento que a professora para, que eles vão até o banheiro, que eles tomam uma água, que eles fazem uma piada, uma conversa. Esse momento não existe no digital. Por mais que a professora tente fazer algo mais humano, mais próximo, não sei se eu estou fazendo entender, ele é mais objetivo. Então, esse olhar é importante. E isso é muito legal, ver que a Geek, de novo, e o Atro estão falando a mesma língua, né? Desculpa ter te cortado, mas não tinha como passar. É isso, acho que é essa troca mesmo, assim. E é um aprendizado, né? Vocês foram sentindo ali o tempo que vocês acham que era bom, dá para aumentar, não vamos diminuir, e tem que ver o que é sustentável ali num longo prazo, né? Porque alguns achavam que ia ser um mês, mas a gente já percebeu que não é um mês, a gente já tá há 3 meses, daqui a pouco acho que vai até o final do ano nisso, sabe? Então, tem que ser sustentável, tem que pensar no bem-estar do professor, tem que pensar no bem-estar dos alunos, dos pais, né? Porque até a família, sabe? Quando você tem uma carga muito grande de coisas para serem feitas assim, a família também fica sobrecarregada, né? Então, você tem que ter um equilíbrio aí para todo mundo. E lembrando que todo mundo vai ter uma boa vontade, né? Porque, assim, tá todo mundo aprendendo essa coisa forte, então todo mundo tem que estar com uma boa vontade para poder aceitar esse momento aí de transição, né? Outro ponto que eu ia mencionar, que eu acho que é um ganho, é a gente acreditar mais na autonomia e na escolha do aluno, sabe? Então, quando a gente tem uma parte maior de momentos assíncrono, você tá dando mais liberdade para o aluno fazer a escolha, né? Então, assim, você fala, olha, você faz uma orientação, mas ele vai poder fazer da forma como ele quer, ele vai fazer na hora que ele quer. Então, eu acho que dar liberdade, a gente aprender a trabalhar essa autonomia do aluno, vai ser um outro ganho que a gente vai ter, sabe? Então, entender que não necessariamente para o aluno fazer algo, tem que estar o professor do lado, né? Então, que o aluno ele pode fazer sozinho, ele consegue fazer sozinho. Agora, o aluno precisa ver a importância de fazer aquilo. Se a atividade que você passar não tiver uma importância para ele, ele não vai entrar, ele não vai fazer. Ele vai fazer, para que eu vou fazer isso, entendeu? Então, por isso esse casamento, essa integração do momento síncrono com o momento assíncrono, né? Mas cada vez mais a gente tem visto o quanto que esses estudantes, eles são autônomos, eles podem fazer escolhas. Outro ponto que também avançou muito nas discussões é sobre autoavaliação, né? O pessoal tá falando assim, poxa, eu tenho muito medo de autoavaliação, todo mundo vai se dar 10. Eu tenho ouvido vários professores falando, não, eles na hora que eles se autoavaliam, eles são muito coerentes na forma de autoavaliação deles, entendeu? Então, eu acho que tá tendo um ganho de confiança nessa relação professor e aluno, sabe? Tá crescendo essa confiança que existe e fortalecendo essa relação que existe entre eles, né? Concordo. Inclusive, assim, tá muito gostoso o papo, mas eu gostaria de comentar aqui contigo rapidinho, que é um diferencial da Geek da escola, quando, há um tempo atrás, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a Geek, entrou no nosso currículo as aulas de educação digital.
E em muitos momentos, as pessoas ainda veem a educação digital, não têm essa consciência do que é essa aula de educação digital, né? Que é um grande... Olha, eu falo assim para os meus alunos, teve uma época aqui em Santos, e acho que na educação no geral, que ninguém falava de educação ambiental. E educação ambiental hoje, todas as escolas têm educação ambiental, né? Eu acredito que educação digital é algo que hoje nós estamos no Atro, eu acho que é a única escola em Santos que tem educação digital, porque ainda tem essa ideia de educação digital de aprender a mexer, né, no computador, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, que foi muito, os alunos gostam muito, eu adoro dar aula de educação digital, e desvincular, que fala, mas a Ana entende computador, o que é essa aula de educação digital? Qual que é porque eu sei que a proposta de vocês é muito, muito linda. É um currículo que é o neném de vocês, né? Então, fala um pouquinho pra gente dessa educação digital, porque eu sei que tem aí mãe de aluninho do 5º ano, eu tenho aluninho aqui olhando de 5º ano, e eles estão doidos para saber o que é essa educação digital que o Atrio tem, porque só o Atrio tem aqui em Santos. Legal, então assim, realmente educação digital é uma disciplina que é um xodó da gente. Muitos alunos, muitos professores gostam. E é uma outra visão ela já nasceu diferente, essa disciplina, né? Ela nasceu ativa, ela nasceu pensando num professor mediador. Então, ela não traz uma cultura e uma amarração que outras disciplinas às vezes vêm. Então, a gente estava muito mais livre para poder usar nessa disciplina, e a gente ousou. E deu muito certo, né? Deu muito certo. E quando a gente começa uma aula de educação digital, a gente pergunta assim, o que vocês acham que vocês vão aprender aqui? A gente vai aprender sobre como usar ferramentas. A gente vai aprender... Então, assim, aí de repente ele fala, nossa, eu nunca imaginei que eu ia aprender sobre isso, né? Então, quando a gente fala de educação digital, a gente fala muito mais de uma cidadania, de uma conscientização, de uma formação de indivíduo, porque assim, a gente não vai conseguir estar com eles o tempo inteiro nesse mundo digital. Eles vão navegar na internet, eles vão navegar em redes sociais, e o que a gente mais pode dar para esses estudantes são as habilidades para eles fazerem os discernimentos, né? Para eles poderem fazer os julgamentos, para que eles possam fazer as escolhas corretas, para que eles entendam a lógica que está por trás de uma propaganda que entra na hora que está na rede social, né? Como que eles usam os dados, como é que um youtuber ganha dinheiro, né? Então, assim, parece que é tudo de graça, não tem maldade, não. Tem toda uma intencionalidade ali para um mercado girando, né? Qual que é o impacto dessa tecnologia na nossa vida, né? Essa visão crítica dessa tecnologia. Então, assim, qual que é o bem-estar disso, né? O que isso causa quando é um excesso, isso causa de prejuízo, de malefício para a nossa saúde física, né? Outras discussões, né, quando a gente fala de cyberbullying, às vezes a criança está sendo assediada e ela nem está sabendo que está sendo assediada, né? Então, assim, ter esse tipo de discussão, um espaço para troca, um espaço para você ter uma conversa franca, uma conversa que você não tem medo, que você consiga falar assim, como é que você busca ajuda, como é que você se comporta, né? Esse é o objetivo da educação digital, né? Então, a gente traz temáticas como essa, num contexto com conhecimento, não é uma coisa só eu acho, tem embasamento que a gente está trazendo. Então, assim, quando uma criança fica muito olhando um celular e a outra fica, né, não presta atenção porque está só olhando no celular, ou a gente mesmo faz isso, às vezes no almoço, tá todo mundo conversando, a pessoa está no celular ali, né, e não está prestando atenção, né, não está interagindo ali com o grupo, né. Então, você sabe que isso chama fubbing, né? Sabe que isso tem um termo técnico para isso, que isso é um fenômeno que está acontecendo nesse momento. Então, assim, não é um papo só por ser um papo. Na verdade, ele é uma formação, é um desenvolvimento de habilidade, uma visão crítica, uma argumentação. Eu lembro de um Enem em que a gente trabalhou na educação digital, em uma das séries, a gente trabalhou um texto que falava sobre bases de dados grandes, como é que agora a tecnologia pega essas bases de dados, como é que eles usam essas bases de dados. E nesse ano teve no Enem o tema da redação falando sobre isso, né? E aí vários alunos falaram assim, era o mesmo texto que estava no exercício da Geek, né? A gente viu isso no exercício da Geek, obrigada. Então, assim,
naquele momento a discussão levou argumentos, assim, como é que se usa a base de dados? Qual que é a intencionalidade disso? Como é que pode ser usado para o bem e para o mal? Que tipo de intervenção que a gente pode fazer? Então, a gente não está na educação digital, a gente tem a temática envolvida com a educação digital, mas no fundo a gente está desenvolvendo habilidades como argumentação, análise crítica, a parte Inteligência ética, emocional. inteligência emocional, né? A gente está falando de reconhecimento de emoções em todo momento em educação digital. A gente está falando assim, poxa, rede social parece que todo mundo é super feliz, parece que ninguém tem problema nenhum na vida, né? Será que essa felicidade existe, é assim, dessa forma? E aí, se você vê o número de crianças, adolescentes depressivos, porque vem aquela realidade e acha que assim, do tipo, nossa, minha vida é horrível, porque olha como é que o fulano tá na rede social, entendeu? Então, e sabe o que é incrível? É a análise que a gente traz, né? O que é incrível no material, eu adoro o material de educação digital, é o meu xodó. E o que é incrível, assim, porque ele traz esses argumentos verídicos. Então, primeiro o aluno tem essa noção, e depois ele traz casos de outras pessoas, que não é o meu aluno, só que meu aluno se identifica. E é muito mais fácil para o aluno falar do outro do que de si. Então, isso gera muita discussão. É um material muito incrível. E o que eu ia te contar que está sendo muito legal agora, porque eram aulas pautadas na discussão. E esse ano, com a entrada da UCL, nós mudamos também o formato das aulas de filosofia. Viraram mais aulas em rodas, momentos de conversa, sair um pouco desses muros, já tínhamos saído dos muros. E como eu sou professora de filosofia e educação digital, elas estão sempre conversando. E agora, com as aulas assíncronas, muitas das atividades eles não fazem mais com o colega, depois só eles discutem em alguns momentos. Você acredita que os pais, eles viraram protagonistas também nesse momento? Ai, que legal! E eu vou te falar que tem aula, meus alunos estão aí que não mentem. Às vezes, mãe, eu posso falar? A mãe, e eu falo, vamos junto, e ela comenta o pensamento dela sobre a tecnologia, ou sobre o que ela já passou, algum engate. E mesmo Ana, ser humano, pessoa, a minha relação com o Instagram, que era uma, virou outra, e todo dia é uma facada, porque assim, você não se percebe como ser atuante, né? Nesse mundo, a Alce fala muito do mundo VUCA, né? Desse mundo em constante mudança. Ela até falou que eu era uma professora VUCA, eu tô falando, não, eu sou mesmo, nosso nome é VUCA, né? E assim, quantas vezes eu vejo aula que eu vou dar, eu falo, peraí, eu tenho que ser exemplo, né? Então eu tenho que mudar isso. Aí você vai você vai digerindo. Então, eu só tenho a agradecer. A Adriana e a Renata, elas sabem o quanto eu sou fã, e eu fico para a Juliana da Geek agora. Não vai ter outra formação de educação digital? Mas você já teve, né? Mas eu quero outra. Porque é muito incrível. Inclusive a Carol Brant, que está aqui com você, a paixão. A Carol, eu adoro gente apaixonada pelo que faz, né? E a Carol brilha o olhinho, né? Você tá na formação. Brilha. Então, isso é muito legal. Eu acho que a escola deu um tiro certo, assim, geek e átrio, porque eu sinto o brilho dos olhos dos dois lados. Eu sinto os nossos professores com o olhinho brilhando, e eu sinto vocês também, isso é incrível. A gente se realiza com vocês, assim, sabe? A gente se realiza quando escuta esses depoimentos, quando vê... Quando a gente pensou em educação digital, a gente sempre quis que chegasse nas famílias, tá? A gente sempre quis que... Até tem algumas atividades na própria plataforma ali que a gente fala assim, olha, conversa com seu pai, né? Pergunta pra ele como é que ele faria, como é que era na época dele, como é que... Então, assim, essa integração, eu acho que ali tem temas que dão discussões muito legais com o pai e com a mãe ali, né? Então, muito feliz de saber que isso está indo para os pais e para as mães, assim, a partir do momento síncronos, né, que estão tendo aí com a escola. Eu acho isso super legal. E muito feliz também de ver que está expandindo, né? A gente, se você... Vamos tentar fazer com que o professor experimente rotinas de pensamento, uma prática mais ativa dentro de educação digital, e vamos ver o quanto que eles vão gostar disso e vão expandir para outras disciplinas. Então, você falou agora de filosofia, expandindo isso, né? A gente tem uma escola também lá do Rio, que o professor era de química, e ele falou assim, cara, minha aula de química mudou também, eu levei as metodologias para minha aula de química. Tem um professor no interior de São Paulo, de Bragança Paulista, ele falou, nossa, eu sou de redação, tipo, minha aula de redação também mudou, entendeu? Então a gente está vendo que se expande.
eu acho legal que a escola vai ficando numa cultura mais ativa, né? Uma cultura do Muito. pensamento, da troca, da argumentação, e o professor se vê como aprendendo, né? Porque a cada conversa que você tem com os alunos nesse nível, você vai ver o quanto que você aprende a você sair de lá, você se autoavalia, né? Você fala assim, deixa eu ver como é que eu me comporto, né? Tipo, depois de tudo isso, você acaba se modificando, não tem jeito, né? E sabe o que é interessante você falar isso? A Alciele está comentando aqui dos roteiros. Eu estou lembrando a primeira vez que a Alciele chegou na nossa escola, então nós já tínhamos a Geek incorporada, era uma nova coordenadora, e ela deu a sua formação, e a última fala dela, acho que ela nem ela lembra, ou se lembra, não sei, ela falou assim para a gente, agora, compartilhem, compartilhem com quem vocês conhecem, compartilhem, compartilhem. E assim, geralmente tinha aquela educação, né? Olha, estou te ensinando isso, guarda que é nosso. E aí a minha coordenadora manda compartilhar. E aí eu já fazia isso com a Geek, porque nós estávamos com outros professores de outras escolas, vocês tentam fazer essa interação sempre de compartilhar. E agora, com essa pandemia, eu nunca compartilhei tanto. Então tem vídeo, tem amiga minha de Minas que a mãe já está com dificuldade na tecnologia, eu já mandei um vídeo que eu tinha feito para meus alunos para ela usar. A minha amiga Vanessa, que é diretora de uma escola em Santos, me dá a dica de um podcast, a outra manda um livro. Então, acho que nunca foi tão rico esse compartilhamento, porque não tem o eu, não tem a Ana, o Átrio, e nem a Camila e a Gui. Tem nós, né? Hoje é o mundo é o do nós, né? Não existe o eu. E é bonito que vocês também têm isso. Eu vejo que a nossa equipe, quando tem uma reunião, olha, a professora Ana Paula me manda, Ana, olha isso aqui de tênis, porque ela sabe que eu dou aula pro quinto e eles vão gostar. A professora Juliana, Ana, vamos... Então, assim, é o tempo todo, os professores estão trocando, e isso é muito incrível, que foi o que você falou. E a plataforma da Geek, é interessante eu falar também, que assim, o que salvou a escola, porque nós tínhamos, o livro é estático, né? Então, se eu pego um livro, eu tenho um conhecimento estático, eu vou precisar chegar no outro ano, e a Geek já colocou até a Covid. Eu já tenho lá a Covid. Então, isso é um diferencial enorme, né? Nós não estamos engessados, né? Então, a escola já não era engessada, porque nós nem usamos livros do primeiro ao quinto ano. O material é autoral, o material é nosso. Então, já ajuda a não ter algo engessado. E a Geek veio compartilhar. Quando a gente... Gabi, tem a Gabi, né, que é Gabi, olha isso. Passou um dia, ela já responde. Fala, nossa, é rápida. Então, é muito legal, queria agradecer essa escuta ativa de vocês também com a escola, né? Essa paciência de sempre nós estarmos juntos. A gente sempre encara como parceiros, né? Então, assim, a gente não tem essa relação de cliente e quem está vendendo um produto, uma solução. A gente tem uma relação de parceria com todo mundo que trabalha com a gente, está com a gente, né? Então, com a escola é a mesma coisa, a gente é um parceiro, a gente quer ver vocês crescendo. E um diferencial também nosso é assim, a gente não quer impor o nosso em relação a uma cultura e uma identidade da escola. A escola tem a sua própria identidade, tem a sua própria cultura, tem a sua tradição, né? Então, assim, o Atrio, ele tem toda uma história, né? De como que essa escola chegou até aqui, entendeu? Então, assim, não é a Geek que vai chegar e vai impor uma mudança. Na verdade, a gente vai potencializar o que vocês querem construir. Então, assim, esse é o nosso papel, é fazer com que o Atrio consiga atingir os sonhos que ele está almejando, entendeu? O que o Atrio quer, como que o Atrio quer avançar. E a gente vai estar junto, parceiro, para fazer com que a escola ela tenha mais sucesso, ela alcance as metas, ela consiga chegar nos níveis de aprendizagem que ela quer com os estudantes. Então, essa é a nossa intenção, sabe? Sempre junto, para fazer com que a escola mostre aquilo que ela já tem na essência, né? Mostre o brilho que ela tem. Não é querer ofuscar e, na verdade, é fazer com que o brilho da escola fique ainda mais evidente, porque a escola tem um brilho, né? A escola tem um propósito, a escola tem uma história, e essa história tem que ficar evidente, ficar visível para todo mundo, né? Então essa é a nossa intenção, a gente sempre agradece a parceria, a gente adora o Atrio como parceiro, adora o Atrio junto com a gente, todos os professores, quanto os alunos, coordenação, é um imenso prazer trabalhar e estar junto com vocês. Aqui estava escrito que a escola está como case de sucesso na Geek, né?
Eu queria Sim. agradecer muito a Ju. A Ju é muito parceira, porque a Ju, desde o começo, então aquela resistência inicial do novo, dos professores, dos pais, e a Ju insistiu com a escola, ela tá junto. A Adriana sempre foi segura. Eu gosto da minha diretora, que ela sempre estava sempre para ela, ela sempre soube que era certo. E assim, Uhum. é como foi claro em todos os momentos, mas nesse momento agora, como foi claro, inclusive eu sinto a diferença de período, porque os alunos que do sexto ao nono ano, cada um já tem seu Chromebook. Então imagina em um Uhum. momento em que 2, 3 irmãos em uma casa estudando, Uhum. então os pais tiveram que correr para comprar É. aparelho digital, correr atrás de esforços, né? E eu É. gostaria também de É, falar e não. agradecer a vocês e comentar sobre tanto a nós sempre, a escola está sempre em formação, sempre buscando formação. E como vocês, aqui está falando Juliana e a Cainã, assim, o Cainã também é um querido e auxilia muito a escola. Como vocês, geek, possibilitam essas formações sempre, seja na escola, quantas vezes vocês estiveram na escola, para mostrar para os professores esses recursos, esse material, e quantas vezes vocês também já deram agora sobre outros cursos, facilitando os professores, ajudando essa formação digital. Então, muita gratidão. Se você pudesse falar um É. pouquinho sobre isso agora, sobre esse novo momento, professor e Gui. Legal. Falo sim, a gente está É até bem mudando. curtinho. Tá acabando. A água está acabando. Foi muito rápido. Falo rapidinho, assim. Então, assim, a gente também está mudando a nossa forma de fazer esse contato, essa formação com os professores, né? Porque com o contexto da pandemia, também a formação teve que passar a ser mais à distância, né? Então, a gente fez várias lives, fizemos várias formações e vai ter uma nova formação agora. Eu já até anunciando para vocês, acho que em agosto começa uma formação por área do conhecimento. Então, a gente vai ter aí de práticas ativas por área do conhecimento, porque foi sempre um pedido, assim, poxa, eu queria ver mais aplicado na minha área, eu queria discutir com professores, né, que estão dando aula de biologia, de química. Então, assim, a gente vai fazer agora essa formação, esse workshop à distância, por área do conhecimento, já trazendo para vocês, mas a gente sempre viabiliza, para a gente, a formação tá junto, é um pacote completo, a gente tá junto, que nem a gente falou, a gente quer fazer com que vocês voem, então assim, não tem nada de que a gente faz para uma escola que não faça para outra, é tudo, uma vez que é geek, a gente se dedica 100% nessa escola, essas formações estão sempre sendo modificadas e atualizadas para melhor atender aí a escola, né, então essa é a nossa intenção. Você Amada, estava falando, eu posso fazer só poderia mais um fechar. último Tá, comentário? pode Você falar, estava falando lógico. muito, você estava falando bastante dessa questão das escolas nesse momento, da pandemia, né? Eu tenho vários relatos de diretores no Brasil todo falando assim, quem usava Geek, de fato, foi muito mais fácil adaptar esse momento à distância. Os pais, às vezes, agradecem nesse momento, do tipo assim, nossa, como foi mais tranquilo. Tem escolas que ficaram meses sem aula, porque eles não tinham como Pararam, uma ficaram de ferramenta, férias. Eles pararam. ficaram de... O ato não parou. Pararam as aulas. A perda de aprendizagem, quando você descontinua o processo, ele é muito grande, né? Então, vários diretores falando isso, que foi muito mais fácil. Teve gente que teve que comprar equipamento, de repente, porque não tinha como o filho continuar assistindo aula, sabe? Então, foi muito bom. E tem várias escolas que passaram a usar Geek nesse momento, porque, assim, cara, eu preciso de apoio. E a Geek abriu as portas para poder atender outras escolas. Fizemos embarques, assim, em 24 horas numa escola para poder, de fato, viabilizar e pensar que quem não pode ser prejudicado é o aluno, né? Então, a gente tentou fazer o máximo para poder atender o máximo de escolas possível. Aí, a gente também está sempre aberto para que escola que precisar da gente. Ótimo. Querida, eu queria agradecer muito. Ainda quero tomar um café com você na Geek, eu adoro ir na Geek, eu acho demais a Geek. Aliás, meus alunos falam sempre, como vai ter uma excursão para Geek? Vamos, a gente recebe os alunos, hein? Vamos marcar uma excursão para Geek. Ó, eu pensei, eu podia fechar com Paulo Freire, falar da boniteza da vida, ou então pegar o meu lado de língua portuguesa e fechar com Guimarães Rosa. A Renata gosta de fechar com Guimarães Rosa, afina e desafina. Só que eu pensei o seguinte, eu vou fechar com uma frase simples, uma frase pequena, uma frase de Einstein, que fala assim, a mente que se abre a uma nova ideia
jamais volta ao seu tamanho original. O mundo mudou, tecnologia entrou na nossa vida, a Geek entrou no átrio, nós abraçamos, nós agradecemos. Que bom ter essa parceria, que bom ter vocês. Eu sou uma privilegiada por estar trabalhando nessa escola, eu sou fã de carteirinha mesmo, da Renata, da Adriana, da Alciele, da Maria Rita, dos professores que trabalham comigo, Ana Paula, Juliana, as meninas da tarde, eu sou muito agradecida a todos, a Isis que está aqui também, a meus amigos, e queria agradecer a audiência, né? Uma quarta-feira, 16, eu pensei, falei assim, brincando, só vai estar minha coordenadora, minha mãe e minha filha assistir. E você vê pessoas de outras escolas, eu vi pessoas que implantaram a Geek, parabéns para vocês. E eu vou deixar você despedir, por causa que eu tenho que fechar a Nossa, eu amei a frase, ela é muito inspiradora e eu acredito nisso mesmo. Quero só agradecer o pessoal que assistiu a gente, que esteve aqui com a gente, compartilhou, fez aí as suas mensagens, que estava acompanhando aqui também. Agradecer o convite para essa discussão e dizer que a gente está sempre aberto para novas conversas, novos bate-papos, e a Geek está sempre aberta para receber os alunos, os professores. Vamos marcar aí sim um café ali na Geek. Opa, gratidão, muita gratidão para você, para todo mundo. Obrigado a minha tia Camaruzano também, que é professora da Unitec, que estava aqui com a gente. O pessoal tá junto para conhecer a Geek também, né? Entrem lá no site da Geek, entrem no site da escola. Virgínia é parceirona na escola também. Obrigada, viu, meu amor? Foi um prazer. Eu quero que agradeço, tá? E ó, eu vou participar das formações de português, de filosofia e de educação digital, hein? Nossa, que legal. Espero você. Eu acho que essa eu vou ministrar. A gente vai se encontrar, então. Olha, então tá bom. Obrigada por tudo, viu? Tá bom. Um beijo, gente. Obrigada.